eu trago a vocês e entrego Pororoca! Negão, sai, negão, sai! Ok, bem-vindos a mais um Richard Recebe. Hoje um Richard Recebe em quarentena, então eu fiquei pensando quem é que eu posso receber, que faz tempo, na verdade, não vou ser injusto, faz muito tempo que eu estou esperando para fazer essa entrevista. Eu quero convidar, antes de mais nada, um amigo, um profissional. Eu quero convidar Negão da Pororoca! Ei! Negão, sai, negão, sai! É sentar triunfante? Não, fica distante de mim. Não, na verdade não tem jeito. Posso correndo. ler? Entra, não vai ter jeito, cara. Entra mais aí. E aí? Ai, negão, para, você não tá forte. Dá uma estalada, vai. Nossa, tá bom. Nossa, eu tava precisando. Negão que nasceu como Cláudio Márcio M. Brito. Quase. Cláudio... Márcio. Pera, não, pera aí, são dois B, são dois B. B. Cláudio Márcio. Ah, Barros, faltou Barros, verdade. Você é o Negão da Pororoca. Você é o Negão da Pororoca. É o cara que fugiu da Pororoca. Aquele cara que fugiu da Pororoca. Na verdade, o cara que ficou até o último segundo. Eu tive que gritar pra você sair, porque você tava deixando simplesmente pra ter o melhor take. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Cláudio, que é o Negão, com toda licença, pode chamar de Negão? Sempre. Tá. Eu conheci ele em 2004. Final de 2004, quando ele trabalhava na Record, já estava trabalhando naquela época na Record há quanto tempo? 12, 13 anos. 12, 13 anos. E ele fazia várias coisas, né? Você fez Eliana, quer dizer, você não fez, você fez o programa da Eliana, né? Isso que eu quero dizer, o programa da Eliana. Ana Maria Braga, Raul Gil. Fora o Cidades Alertas da Vida. Fora o Cidades Alertas da Vida. Vários. Era bem corrido o Cidades Era o Alertas. melhor da época. Eu só quero dar esse preâmbulo pra gente entrar naquilo que... Eu vou te perguntar coisas que eu nunca perguntei antes. Sério? Sério. Ih, rapaz. É sério, porque a gente tem essa convivência há muito tempo, certo? Certo. Primeiro é o seguinte, eu vou tomar uma cerveja e eu sei que você não toma álcool. Você toma um refrigerante? Sempre. Tá. Aquele que a gente não Você pode falar o precisa- nome. Então eu vou te dar esse refrigerante, porque você é bom molhar as palavras, Obrigado. porque você vai ter muito pra contar hoje. Eu vou te fazer perguntas verdadeiras hoje, coisas que eu nunca tinha perguntado antes. Você trabalha há muito tempo comigo já. Há quanto tempo você está comigo? Desde 2004, é só fazer a conta. Faz as contas. Quanto é a conta? Estamos entrando no 17º. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16 anos. Só isso. Só isso. Olhando pra minha cara. Mudou, teve várias Tem várias caras. Eu sou um boa. mutante, né? Mas olhando pra minha cara, basicamente escutando essa voz. Literalmente olhando e eu escutando sua voz. E hoje você continua olhando pra minha cara, mas hoje você pode se dar o luxo de estar na frente da câmera também. Como é que entrou a questão da operar uma câmera na tua vida? Eu era metalúrgico. Nas minhas andanças de jovem dentro da igreja, conheci minha esposa. Naquela época você já estava na igreja. Já estava na igreja. Diga-se de passagem, hoje o nosso amigo Cláudio, ele é pastor da igreja Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Conheci a Alcione, casei com a Alcione e descobri que meu sogro trabalhava em televisão. E ele começou a me levar para ajudar a fazer as transmissões de futebol, que naquela época era o Desafio ao Galo. Quem é mais velho vai saber. Exatamente. Desafio ao Galo. Nossa, me dá um saudosismo Todo disso. domingo, cara. Era domingo, por Todo isso que eu domingo. tô raciocínio na comida, cara. Lá Porque tinha comida em domingo, não lembro, no Carandiru ali, em Santana, aquele pedaço ali. E todo domingo eu ia pra lá, ajudar ele. E comecei a fazer amizade com o pessoal, até o dia que o gerente chegou e falou assim, pô, por que você não vai trabalhar com a gente? Lá na Record. Meu sogro olhou assim pra ele e falou assim. E aí o primeiro programa, quando eu aceitei lá trabalhar na Record, foi o Raul Gil. Mas você fazia o quê? Eu era operador de cabo. Assistente. O que faz, deve se perguntar, essa é a o que pergunta. faz hoje em dia, especialmente, que ninguém hoje acha que a televisão dos caras é celular hoje. Vamos fazer vídeo, pega o celular lá, é isso aqui, ó.
Não é assim que se faz televisão, não. Eu acho que eu entendo a comunicação atual. É uma ferramenta, Mas a verdade é que televisão, especialmente naquela época, o negócio era pesado. Você tinha uma ING, que é uma equipe, que trabalhava 5, 6 pessoas. Cada um fazia uma determinada função. E tem um cara que só faz o cabo MEC, que é o quê? Então, porque o operador de cabo, a gente, como é de externa, você não vê essa função na externa. Você só vê essa função dentro do estúdio. Que é o cara que organiza os cabos de câmera, né? Posiciona a câmera, faz ajuste e tudo. Então, eu fazia isso. E a Record não tinha grana. Então, você pegava uma câmera, a mesma câmera, no intervalo, você praticamente desmontava aquele equipamento para montar um outro estúdio para fazer uma outra programação. Hoje não, hoje você vai em cada estúdio e tem seu equipamento. Naquela época não, naquela época você tinha que desmontar, sair com uma câmera praticamente ligada de um lugar para o outro para mais ou menos como foi aqui, muito tempo com a gente. E ainda voltar, agora então, de novo estamos assim. Mas você sabe que isso é uma escola. Eu não me arrependo de nada. Foi muito bom, muito bom, muito bom. E como é que um cabo man, que é um cara que está no cabo, de repente passa para essa outra função, que é uma função que vem auxiliar o cameraman? Então. O cara é o cameraman, certo? Isso é engraçado. Quando o cameraman percebe que tem uma pessoa que é interessada, eles começam a trazer para perto. Então eu chegava assim, Claudião, não era negão, Claudião, você segura aqui, eu vou fumar. Segura a câmera aqui. Vai tomar um café, vai fumar. Não é porque ele quer ensinar, é porque ele quer se livrar do BO por um tempo. Só que esses programas, a maioria naquela época, era tudo ao vivo, não tinha muito programa gravado. E você ficava ali, cara, travado numa câmera, com medo de fazer besteira. Porra, tá ao vivo, a coisa tá acontecendo. Tá acontecendo, E o câmera só voltava no outro dia pagando um café pra você. Ah, você segura o dia inteiro lá? Mas você não tem que fazer um plano que de repente você não tá mas até aí, não, aí que porque tá. tem um cara que faz o foco também, não tem que ver não, o foco. Não. É foco e zoom. É seu. A única coisa que você não tem correção no estúdio é a abertura de luz. Mas o cara que não tem experiência no cabo man? Não. Ele dá uma... Ele passa o sabãozinho então, no passa cara. o sabãozinho e vai, te coloca, e você começa a se interessar, e você começa a buscar, você começa a aprender, buscar foco, passar, fazer zoom, fazer foco, e começa a treinar. E ele vê que você está se interessando, então fala assim, beleza, esse aqui vai ser o cara. Entendi. Entendeu? E aí foi. Aí foi. Foi, assim foi. E quando eu vi, cara, eu já estava fazendo programa ao vivo, né? Enfim, fazendo todas as programações da casa, até um dia que um dos câmeras lá... Mas ganhando como cabo man. Como cabo man. É um estágio. É um estágio. Aí ele chegou, tinha um câmera que estava dando trabalho e falou assim, você segura? Eu falei, seguro. Aí reuniram lá entre eles e falaram que eu tinha condição de segurar. Aí eu fiquei um período lá de avaliação e passei para a câmera. Só que isso foi muito curto, Rich. 11 meses eu tinha sido promovido para a câmera. Tudo bem, e aí isso foi embora. Então foi quase 11 anos na Record, já com câmera. Você ficou 12 lá, um ano você ficou aí nessa passei transição. por todos os produtos da casa, né? Um dos mais Mas tudo básicos, estúdio? Tudo estúdio. Até 2001, quando eu fui do produto que a gente chama de produto de show, né? Que é a linha de show, que era a Eliana, o Gil, pro jornalismo. Foi fazer o... Foi quando foi o Domingo Espetacular. Foi aquelas coisas, já era corrida, corre lá! Cara, daquelas coisas. Aquela época era muito bom, aquela época era verdadeiro. Não, e um dos motivos que eu fui pro jornalismo, na época, do Domingo Espetacular, foi por causa disso. Porque como eu fazia a linha de show, todo mundo que tinha linha de show gostava de fazer portátil, câmera de ombro. E eu tinha, né, enfim, brincava bem com a câmera e tal, gostava de brincar. E a gente já desenvolveu. Aí entrou o Richa, dentro do Domingo Espetacular. Em 2004, recebeu a notícia. É isso? Separaram a equipe. Eu e Valdemar. Manda um beijo, Valdemar. Valdemar. Tá vindo um gringo aí, chamava de gringo, né? Tá vindo um filho de gringo, um gringo, que mexe com os bichos aí. Chamava de gringo? Assiste o material da National Geographic, da Discovery, que ele faz aquele tipo de coisa que mexe com os bichos e tal. Segunda-feira você tá indo pra Belém do Pará. E foi assim que começou, não foi isso? Foi assim que começou. Hoje nós vamos preparar uma coisa simples, um hambúrguer do Richard. Isso, simples. Assim. Não, é simples. Vai ficar bem gostoso, mas eu queria antes de falar desse hambúrguer, porque eu estou muito feliz, é uma realização para mim. A Novilho Nobre me procurou e eles queriam desenvolver um produto diferenciado e a gente desenvolveu esse produto aqui, que é um hambúrguer de costela. Eu amo costela, sou apaixonado por costela. É minha carne predileta. E quando eles me procuraram fazer um hambúrguer, eu falei, tudo bem, tem que ser assim. Vamos falar primeiro do produto. Porque eles são muito profissionais lá no Novilho, assim, tem uma história com a carne, né? Eu falei, então, primeira coisa, vamos falar do produto. O produto tem que ser algo que eu goste. Eu gosto de costela, então tem que ser carne de costela. Outro,
Se for um hambúrguer, tem que ser um hambúrguer grosso. Tem que ser um hambúrguer pro cara fazer numa grelha. Para o cara fazer, sabe, usar um sanduba para ver realmente o volume. Tem que ser um que, sabe, seja uma coisa com substância e que seja de costela. Que eu amo costela. Falaram, ok, esse era o produto. Falei, bom, esse é o primeiro problema resolvido. Segundo, aí desenvolver esse produto, né, que é um hambúrguer que tem 120 gramas. Ele não pode ter um custo muito elevado, você vê que ele é bem mais grosso do que aqueles hamburguinhos meia boca que a gente encontra. Ele tem 120 gramas de carne, né, de costela pura, né? Chegamos no produto, não pode ser um produto também muito grande, porque senão fica muito caro e aí as pessoas não compram, porque é para estar na gôndola. É um produto para estar na gôndola e com preço bacana, entendeu? Falei, beleza, agora nós temos os outros problemas para resolver. Primeiro deles, embalagem. Falei, eu não quero um produto com grande embalagem, porque senão fere todos os meus princípios de consumo, né, sustentável. Eles desenvolveram, demorou quase uns 3 meses, cara. Esse processo tem quase um ano, tá? Para sair o produto, né? Você acompanhou? Sim. 3 meses para desenvolver essa embalagem, que é biodegradável. É uma embalagem biodegradável. Não vem caixa, não vem nada, vem desse jeito. Vai estar assim, ó. Você pode olhar até dentro da gôndola e falar assim, nossa, desse jeito é minimalista mesmo. Porque o que importa é a carne e não a embalagem. A embalagem tem que proteger somente, né, o produto, mas só, e tem que vir com as especificações que são por lei, só. Não tem que ter grande volume, eu fico com volume de embalagem. Então tem que ser biodegradável. Ela é biodegradável. É um plástico biodegradável. Eu exigi que não fosse gado, que não fosse de áreas protegidas, enfim, em torno de área protegida, de Amazônia. Para não ter discussão, eu falei, olha, podemos evitar gado da Amazônia? Podemos pegar gado? Aí falou, somente gado do sul do país. Pum. Isso é carne de costela de gado do sul do país, onde não tem qualquer tipo de... Já teve o que teve que ter, já acabou. Teve, né? Acabou. Então não tem mais áreas abertas, queimada, pasto, né? Acabou. Vem só de áreas, então, que já podem ser comprovadas. E, portanto, a gente trouxe um parceiro, que era o terceiro item, que para mim é importante, que parte da renda da venda desse hambúrguer fosse revertida para onde? Para o Instituto Onça Pintada. Para a conservação de aves. Eu escolhi o Instituto Onça Pintada porque existe um conflito muito grande entre a onça e o gado. Não no sul do país, mas em todo o nosso país, no centro-oeste e no norte. Então eu falei, nada mais justo do que uma parte dessa receita lá. E fechou o ciclo completo. Então, nossa, foi um jabá longo esse, hein? Mas foi verdadeiro, eu tô super merecido. feliz. É o primeiro vídeo que a gente tá fazendo no YouTube, talvez a gente vai ter outras vezes que eu vou pôr um hambúrguer na mesa para estar cozinhando quando eu recebo alguém, mas eu não vou ficar mais explicando grandes coisas. Agora nesse vídeo tá tudo explicado que produto é esse, tá? Vamos partir então daquele momento em que aquele jovem menino inexperiente em televisão entrou na vida de vocês. Aquele menino. Aquele menino é o mesmo menino de hoje, não? Não. Não? Ficou um monstro. Era inocente aquele menino. Era inocente, cara. Era inocente, Mas inocente no sentido dos melhores possíveis, entendeu? Ele era um cara que queria ganhar descobrir o mundo, entendeu? Só isso ele queria também. Descobrir o mundo. Você achou que ia ter futuro aquilo? Rapaz, que pergunta é essa, cara? Essa é... Você achou que aquilo ia em frente? Tipo assim, você olhou... Porque assim, eu lembro que o Valdemar falou... Daqui a pouco você vai embora e eu vou estar aqui ainda. Mas é pela logística. Coisa de logística. Ele falou. Sim, eu sei. Mas acho que é mais por causa da logística, não por causa do produto. O produto sempre foi... Você sabe que nunca tinha posto a mão num bicho. Entendeu? E a primeira experiência de gravação, já sabe o que aconteceu. Agora... Jiboia escapou no meio da sua perna. Aliás, nós temos isso. Nós temos isso. Essa cobra aqui, apesar do tamanho, da ferocidade dela, ela não é peçonhenta, ela não é venenosa. A gente não consegue enxergar aqui as presas inoculadoras de veneno. Quando você ficou de frente para aquele rio, que aquela onda cresceu daquele jeito, você achou que eu sabia o que eu estava fazendo ali? Diz pra mim. Não. Não mesmo. Não. Não, porque... Não. Não, ponto. Mas você ficou. Por quê? É eu que pergunto. Por Então, que eu por fiquei que ali, você? Cara? Por que você Eu ficou? não sei responder, velho. Eu tava gravando. Eu estava com o olho fechado e um olho na lente. A minha percepção era só o que estava vindo. Eu não tive noção do que estava acontecendo do lado. Ah, tá.
O apocalipse Não, acontecendo. tava lindo aquilo, cara. Aquela fumação, aquela coisa toda, você saindo correndo e você sabe que já tava dando risada. Pra mim, tava lindo, tá tudo perfeito. Era um mundo perfeito. Alguns dizem, você sabia que ia acontecer, e outros falam que aquilo não é verdade daquele jeito. Os dois erraram. A verdade é que a gente não sabia o que estava fazendo ali, né? Hoje, aquelas lições que a gente aprende durante as viagens. Se o índio correr, corre com ele. Cadê o cara que levou a gente lá? Não estava ali. Não Tinha pego com os bombeiros e foi embora. Ele sabia que o negócio ia azedar. Tinha um amigo que tava um campo de futebol de distância da gente. Lá atrás tinha um cara? Lá. Mas lá atrás, assim, é um campo de futebol, a distância. Quando olha pra trás assim, eu vou falar a verdade pra você. A gente, principalmente agora que tá vendo muito arquivo, né? Muito material antigo, trazendo de volta porque uma pra das cá. novas funções e que cada vez vai mais tomar conta da vida do Negão agora, hoje em dia o Negão, ele continua fazendo câmera, mas ele sobrecarregou. Nós somos uma empresa pequena, então a gente está devagarzinho, vai trazendo outros elementos e tal. Hoje o Negão, ele cuida, como ele é a memória da empresa, porque ele esteve em todo esse período, então ele sabe tudo que foi feito. Mesmo quando era Nedio, que você não estava viajando com a gente, mas você estava na produtora, você estava sabendo o que estava acontecendo, o material que estava chegando, olhando o material, dividindo o material. Então hoje a função do Negão hoje fala Negão. Que nem agora, se eu falar de qualquer coisa, quem vai puxar no arquivo é ele. Falando de Pororoca, falando da Jiboia, é você que vai lá buscar no arquivo nosso onde está isso, né? Um dos seus filhos trabalha com a gente hoje em dia. O Guilherme. Ele tá feliz? O Guilherme tá muito feliz. O Guilherme foi uma surpresa, você sabe disso. Foi. Eu também achei. Uma surpresa. E super agradável. Porque ele conheceu o moleque pequeno e você sabe que o Guilherme era, bichinho do mato. Mano. Bichinho do mato e aquele moleque que... Ele não falava com ninguém, nem olhava com a gente. O Brian era super simpático, ele era horrível, cara. Ele era horrível, é um bicho. Deu bom editor, meu. Vou dizer, sensibilidade com música. Cada dia tá... Um editor tem que ter isso. Ele tem que ter sensibilidade com música. A música, a trilha sonora... Ela que leva o vídeo, né? Ela leva o vídeo pra onde você quer. Não, eu tava esses dias aqui fazendo correção aqui de um vídeo, colocando as legendas, tava assistindo um vídeo, eu cheguei a me emocionar, porque a trilha sonora vai te levando e assim, sou eu. Me emocionar com um material que é meu, que eu já fiz, que eu vivenciei lá ao vivo e agora eu tô vendo na tela. Você gosta de cebola, Negão? Gosto muito. Tá. Então, mas é engraçado esse negócio de fira, né? Porque, você vê, o Brian trabalhou com a gente aqui, hoje o Brian é praticamente um gerente ele tá hoje, na Frame, cara. Eu trabalho numa produtora chamada Frame, lá de São Paulo, lá. Não tô falando por causa da coisa de produtora, mas tô falando porque ele me surpreendeu do caminho que ele levou, totalmente diferente do oposto que a gente faz, entendeu? Voltado hoje para essa parte de internet. O Guilherme, por acaso, no curso que ele tava fazendo, acabou saindo para a parte de edição e... Entendeu? Então, eu acho que essas coisas, ela fica... Você acha que o exemplo do pai acabou motivando eles nessa direção? Então, você sabe que assim, tem aquela crítica, né? Que você tem filho, você sabe o que eu vou falar. Ah, você fica distante, você fica longe, você viaja, não tem tempo, aquela coisa, né? Então, na adolescência, tem essas cobranças, né? E todos eles, no começo, não quero isso não, o avô já fez isso aí, a mesma coisa. Então, hoje eles trabalham nessa área de TV, pra mim foi surpresa. Agora, o que é mais surpreendente é você ver o Arthur falar que quer fazer câmera. O Arthur pegar uma câmera e fazer... O Arthur tá com 10 anos. Pega, faz foto, ele que grava nossas festas, grava as coisas. Então, assim, aí você fica falando assim, meu, é de casa, entendeu? Tá, me conta uma coisa. Manda. Qual foi a coisa que você mais gostou de fazer comigo? E qual foi a coisa que você menos gostou de fazer comigo? Foi a Patagônia. A primeira vez. É? A primeira foi linda, né, cara? Nossa, que coisa. Olha que lugar. Olha esse lugar. Tudo bem que é a primeira vez que eu tava lá, né, em contato com os bichos daquela maneira, entendeu? Foi a viagem que você tem mais boas recordações? Sim. Mais que a África? Mais que a África. É mesmo? Mas a África foi surpreendente por estar lá, de viver aquele momento de estar no Jeep, de pensar na sessão da tarde, né? Daquelas coisas de filme, de safari. Mas a Patagônia, cara, ela era bonita, sabe, aquele silêncio, aquela vegetação, aquela caminhada pros elefantes marinhos, velho. Que bichos enormes. Tem um macho assim. Você é lindo, cara. Você é o rei. Você é o rei. Nossa, 8 horas caminhando.
Entendeu? Sem saber se os bichos estavam lá. Sabe? Aí hoje você vai lá, cara, o cara te surpreende, você fala assim, tem que surpreender mesmo. Tenta aí, pra te surpreender. Entendeu? E a que você menos gostou? Os índios. Aí eles passam por aqui, bando de jacu, às vezes não? Passa, às vezes passa. Eu lembro como foi, mas... Não, foi punk. Você sabe. Foi que punk, foi punk. Foi punk. Foi punk, especialmente por uma equipe que vai lá com o intuito de gravar e fica 15 Não é, dias. porque você sabe como que é TV, cara. TV é tudo estruturado, entendeu? Já foi pra lá, já foi um produtor antes, já checou o lugar. Não, lá foi na raça. Entendeu? Lá de cada dia era uma... Cadê uma surpresa? Pensa uma surpresa. Entendi. Qual foi o trabalho que você acha que foi mais legal que a gente fez? Que é a coisa que fala assim, quer ver alguma coisa que a gente fez? Você vai lá e mostra aquilo que a gente fez. As orcas. As orcas? As orcas. Pensa um busão saindo de... Não. Você imagina que ia sair aquilo da água? Não. Você tá sentado na beira da praia lá com a câmera. Não, eu todo sabia mundo... que aquilo podia acontecer. Não, mas aquilo, saber, eu já tinha visto. Como tubarão, já tinha visto voar. Mas quando sai um monstro de água. Ah, aliás, essa câmerazinha aqui foi sensacional. Essa câmerazinha que tinha atrás da gente registrou justamente, deu assim, testemunho, porque qualquer um poderia ter gravado isso assim. Esse um arribamento desse, mas éramos nós. Tava a câmera atrás gravando a gente justamente quando o bicho saiu, cara. Foi. Pegou. Ó, saiu um só. É isso mesmo. Estão sempre em duplinhas. Saiu um só. Não foi pego, certeza. Pegou aqui. No dedo da praia. O cara não tinha fim aquilo lá, velho. A coisa que você teve mais medo Mais medo. da gente gravando, né? Onde você Eu vou teve falar o país, você vai saber o que é. Costa Rica. Ah, é a tirolesa. Não, mas ó, aquela tirolesa lá, mano, a primeira perna, depois ela falou, não. Falei, se vira aí, mano. Ô, você tá sentindo o cheiro do negócio? Aham. O negócio é costela mesmo, brother. Agora eu vou te ensinar um segredo. Ovinho. Posso fazer esse ovinho? Mas olha como eu faço, se liga. Ô, você vai comer um hamburgão bom da hora agora, negão. Se liga. Você tá com que idade agora, negão? 45. 45. Você quer continuar, é isso? Que a brincadeira não terminou pra você Não, ainda. não acabou. Só os mestres fazem assim, ó. É profícia, mano. Tá pronto. Vamos pegar um prato pra gente, por favor. Eu vou montar aqui um sem pão, tá? Que a gente não tá com pão agora. O nosso hambúrguer com queijo. A gente usou esse ovo aqui, que é da Neto. Vai por cima aqui. Maionese nossa, eu não vou de novo ensinar, vocês já sabem como é que a gente... Pega uma colher aqui, ó, negão. Aqui, ó. Como é que a gente faz a nossa maionese. Quem não viu ainda, tanto no IGTV, a gente mostra como no próprio... Aliás, teve agora, agora uma entrevista há pouco tempo a Balian, ele fez a maionese, então não vou refazer ela de novo. Eu sei que você gosta muito de maionese, negão. Isso. Então, assim, aí ele vem tomate, aí ele vem cebolas, aí você acha, já terminou. Não, porque ele vai com crisps de alho por cima. Gourmet, cara. É gourmet. Isso é o que eu quero te presentear hoje, agradecendo você por ser esse cara tão legal e ter vindo aqui na minha casa, vindo da sua casa. A gente tá ilhado, você tá ilhado, tá todo mundo ilhado, né? Lá, a produtora tá parada, né? Cada um com as máquinas cada um na sua foi pra um casa. canto. Não está parada. A máquina não para. A máquina não para, né? E nem pode parar. E nem nós não vamos parar. Não tem como parar. Eu fico solidário, na verdade, com todas essas pessoas que precisam atender o público, né? E que, por isso, precisam de trabalhar todo dia, porque senão não põe o jantar, não põe o almoço. Com essas pessoas é que a gente
fica sensibilizado, tocado, porque é muito fácil daqui, eu, querendo ou não, apesar de muitos clientes meus também, né, e eu vivo dos meus clientes, eles que dependem de vendas, eles falarem, puta, estamos sem vender, não preciso fazer marketing, se eu não estou vendendo. Mas o setor de alimentos ainda está funcionando bem, né, porque as pessoas precisam continuar a comer. Né, mas eu imagino as lojas em shoppings, as lojas de rua, tudo aquilo que envolve pessoas, as pessoas que dependem de shows, de eventos, tem muito comediante, né, que eu sei que está sem dar, sem poder fazer show. Então, cara, não é só o comediante, é todo mundo que está em volta dele que perde, né, que não deixa de trabalhar. Então, realmente é algo que a gente vai ter que sair fortalecido disso e sair logo disso. Você vai experimentar? Eu vou te dar um garfo-faca. Ô, Rasmussen. Tá legal? Vou precisar de um pouco mais de tempo pra te falar. Tá. Mas assim, agora, de coração, já te falei pra você que tu é meu irmão. Entendeu? O buraco que você entrar, você sabe que eu entro junto. As escolhas que a gente faz, elas nunca são por acaso. Nenhuma escolha. Porque nós escolhemos. E eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. E eu estou aqui porque eu sei que do outro lado tem um cara que é sensacional. Não vou falar mais nada. Obrigado. Saúde. Sempre. E força na peruca. É isso aí. Rafa, você tem que durar 30 E anos. esse é o Negão da Pororoca. Você pode ajudar muito a gente deixando um like, você pode ajudar muito a gente em compartilhando, pode ajudar muito a gente se inscrevendo nesse canal. A gente tem se preocupado muito em não perder a nossa essência de quem nós somos. Isso é muito, apesar das entregas que a gente tem que fazer, que às vezes, sabe, tem o patrocinador, porque é ele que paga a conta, que eu não vivo de AdSense, não paga as contas da produtora AdSense, tá? Você ajuda muito a gente, porque a gente está agora prestes a iniciar este mês de maio um empreendimento único, que me dá muita satisfação e alegria, e que é muito nobre, para falar bem a verdade, que chama-se Brasil Biomas. Gigante. A gente fez investimento pela produtora em 2 veículos, tem mais o carro da Mitsubishi que a gente colocou um camper em cima, são 3 veículos que vão circular no Brasil e um barco lá em Manaus que está esperando também, onde a gente não só vai gravar todos os projetos de conservação e profissionais que estão lá lutando para que, enfim, a gente consiga conservar esses outros seres vivos que vivem quando a gente dividem o planeta com a gente, mas também descobrir o homem, revelar o homem que vive nessas diferentes regiões em que o bioma molda, né, de acordo com as características dele, a música, a gastronomia, enfim. Mas vai ser incrível e vai ao ar pela TV Cultura em breve e vocês vão ter notícias.